Olá, pessoal, boa noite a todos, a todas, a todas. Passando aqui rapidinho, porque eu tô com umas loucuras na cabeça, com umas ideias. E eu preciso falar para alguém, compartilhar algumas coisas que estão aqui na minha cabeça, como nós vamos falar. Vamos falar sobre Seja Exu, um texto que eu publiquei hoje aqui na minha linha do tempo, aqui no meu Instagram. Vou então colocar aqui a nossa querida Bravunde Elegbará, da nossa querida Fabiana Cosa, para abrir nossa conversa, tá bom? Vai ser rapidinho, vai ser rapidinho. Aroie Ago Exu Odara, Senhor da alegria rara, dono do corpo que samba, Moxubá o Elebara. Laroie Ago Exu Odara, Senhor da alegria rara, dono do corpo que samba, Moxubá o Elebara. Fila de banda encarnada, a outra de noite preta. Quem anda em linha reta não pode enxergar vereda. Prende água na peneira, guarda o mundo na quartinha. Galope em galo de rinha, avô em cobra rasteira. Laroie Ago Exu Odara, Senhor da alegria rara, dono do corpo que samba, Moxubá o Elebara. Yadagami Esturioti, na cuia que vai rodar, Alabê, Toto, Adabi, Praia, Morô, dança, Agô pro Padedina, Axé pro dono do Ogó. Quem bate pau na esquina, na vida não anda só. Quem bate pau na esquina, na vida não anda só. Laroie Ago Exu Odara, Senhor da alegria rara, dono do corpo que samba, Moxubá o Elebara. Laroie Ago Exu Odara, Senhor da alegria rara, dono do corpo que samba, Moxubá o Bom, vamos lá então, vamos conversar um pouquinho sobre... Acho que são alguns incômodos, não é? Não sei se são incômodos, se são inquietações, se são reflexões. Enfim, eu tô... vocês devem ter visto que eu publiquei hoje um texto, não é? Seja Exu, não é? Aqui no meu Instagram, fiz um card, não é? Um card com aquela ideia
infinita, não é? E espiralada de Exu, e aí eu coloquei algumas conchas e tal, enfim. Mas, na verdade, a ideia mesmo principal que eu queria trazer é essa noção de seja Exu, não é? Eu enfim, nós tivemos agora esse final de semana um curso sobre Exu, e aí eu, né, acabei fazendo uma revisão literária, não é? E um dos livros que eu fui rever, não é, para inclusive organizar o material, né, a conversa, a partilha, um dos livros é o livro do nosso querido Baba King, Exu, a Ordem do Universo. E é muito interessante porque logo no começo do livro, a Baba King, né, vai fazer também uma revisão literária, né, conceitual, uma revisão literária e conceitual sobre Exu. E eu gostei muito de uma ideia, engraçado que eu já li algumas vezes esse livro, mas a gente sabe, né? Quer dizer, quando você lê um livro, a cada vez que você lê, você está num novo momento, e aí você vê uma coisa nova, né? Uma ideia nova acaba lhe pegando. E eu fiquei pensando, ele traz uma ideia muito interessante que talvez, não é? Ele levanta essa questão de talvez, mas para mim já está resolvido. Que de verdade, a grande perseguição de Exu, a sua perseguição, a sua satanização, né, quer dizer, esse lugar, não é, em que Exu é colocado, tem muito a ver com o fato de Exu ser o Senhor da Verdade. Não é? Então, vamos partir desse ponto. Exu é o Senhor da Verdade. E ele é mesmo, não é? Quer dizer, o Senhor da Verdade, não é? Quer dizer, o Senhor da Verdade porque ele é lá, não é? Quer dizer, um orixá extremamente próximo, não é? Da força criadora, não é? De Olodumare e mais 15 nomes, não é? Olorum, enfim, da força criadora dos Yorubás. E também ele é a voz de Orumilá, não é? Então, ele é efetivamente o Senhor da Verdade, não é? Ele aparece, né? Ele vai aparecer. Tem um outro livro, não é? Quer dizer, agora, inclusive, o professor Anderson acabou de compartilhar, e eu já estou lendo esse livro também, que é Exu Elegbara, que é da Ayodele Ogundipé. E ele também traz umas ideias muito interessantes e umas ideias que acabam potencializando a diversidade de Exu, né? Quer dizer, como o Exu é diverso, inclusive nesse livro, o Exu às vezes aparece em algumas regiões da Yorubalândia como uma divindade feminina, não é? Então aí a gente pensa imediatamente, porque sempre tem aquela ideia, é uma ideia bastante colonial, uma ideia bastante etnocêntrica, que eu conheço um pedacinho de alguma coisa, ou que eu visitei uma cidade, ou que eu me iniciei num lugar e eu já conheço tudo. Isso não é verdade. Isso não é verdade, sobretudo quando nós estamos falando de continente africano. E se eu quiser também fazer um recorte, mesmo se eu estiver falando de Yorubalândia. Não é? Quer dizer, eu não estou falando de tudo. Porque sempre tem essa ideia de que, eu conheci um pedaço, eu conheci tudo.
Não é verdade. Você conheceu um pedaço, você conheceu um pedaço. Você não conheceu tudo, não é? E tá tudo bem. Para mim tá tudo bem. Tá tudo bem. Se a pessoa achar que conheceu tudo também, para mim tá tudo bem. Se ela for franca e disser que conheceu apenas um pedaço, para mim também tá tudo bem. Para mim tá tudo bem. Esse não é, de verdade, não é isso que eu quero problematizar. Pelo menos aqui hoje na nossa conversa. O que eu quero problematizar todo mundo sabe que eu não persigo meus pares, eu sou cheio de auto-amor, auto-ódio não me pega, então, portanto, raramente eu vou projetar auto-ódio sobre os meus, todo mundo sabe como é que eu sou, enfim, até porque eu já sou um senhor de 52 anos de idade, né? Quer dizer, a ancestralidade espera, não é? E se agrada de que eu viva, não é? Quer dizer, o mais próximo possível da minha idade cronológica. Bom, esse é um aspecto. Também não é o que eu vou problematizar hoje aqui, essa é uma outra questão. O que eu estou querendo problematizar é que logo quando eu publiquei esse texto, e isso já vem acontecendo há algum tempo, não é? Porque eu estou... O professor Tiago está aqui, hoje a gente já conversou um pouquinho, e já vem acontecendo há algum tempo, logo que eu comecei esse projeto, não é? Esse projeto de epistemologia de terreiro e trazer para a internet, né? E trazer para a sala de aula e trazer para a roda de conversa uma discussão conceitual, não é? Dessa relação mito, rito e vivência, eu começo, em alguma medida, a ser atacado, não sei se atacado, mas receber algumas críticas no sentido de que eu estaria rompendo os limites da praxis, os limites do rito e os limites do sagrado. Bom, primeiro eu quero dizer que toda discussão conceitual que eu faço, ela é uma discussão que parte dos livros. Então, as pessoas que acham que nós estamos violando alguma coisa precisam queimar os livros, né? Porque há inúmeros livros, não é? Escritos por gente branca, por gente que não é de candomblé, sobre o candomblé. Então, é a primeira questão, não é? Porque as pessoas, elas gostam, né, de... Eu estava pensando agora, com Exu, que o mesmo esforço, que a boca é a mesma, não é? Quer dizer, a boca que serve para depreciar é a mesma boca que serve para elogiar ou exaltar. O mesmo esforço que eu faço para projetar auto-ódio é o mesmo esforço que eu tenho de fazer para projetar auto-amor, não é? O mesmo esforço que eu faço, não é? Para não fazer, né? Quer dizer, para não ter uma crítica contundente sobre alguma coisa, né? Quer dizer, é o mesmo esforço para eu fazer uma crítica contundente. Então, se nós vamos realmente travar uma discussão séria em termos conceituais, vamos travar essa discussão séria. Então, vamos lá. Bom, primeiro, quando nós, não é? Quer dizer, Pai Rodney, eu, outras lideranças de terreiro, com pertença igualmente acadêmica, não é?
começamos um movimento epistemológico de dessatanização de Exu, quem ganha com isso? Todos nós ganhamos, não é? Quer dizer, é um movimento insurgente. Por quê? Se até hoje Exu é visto como demônio, também é visto como demônio porque houve muito silenciamento da nossa parte, com aquela história de que é segredo, de que é segredo, de que é segredo, de que é secreto, de que não podemos falar. Ora, se você não fala, que luta você está travando em silêncio? Não, quer dizer, que batalha você está travando silenciosamente? Alguém acha mesmo, não é? Quer dizer, que o Brasil é o seu terreiro, é o seu quintal? Pode estar tudo bem lá no seu terreiro, pode estar. Pode estar tudo bem lá no seu terreiro, mas essa não é a realidade brasileira, não é? Portanto, me parece bastante ingênua esse tipo eu estou protegendo o sagrado. Para de palhaçada! Mas que sagrado que você está protegendo? Se o nosso sagrado está na rua, está na encruzilhada, está no meio do mato, está no rio, você está protegendo um sagrado onde? Não sei como é que protege um sagrado que está no mundo, não é? Quer dizer, então, me parece que já há aí um equívoco epistemológico, não é? Quer dizer, o nosso sagrado está aqui, agora eu sou sagrado, meu corpo é sagrado, minha palavra é sagrada, o sopro de vida é sagrado, não é? Quer dizer, que sagrado? De que sagrado? Eu sei de que sagrado essas pessoas estão falando. Elas estão falando de um sagrado cristão. Elas estão falando da hóstia consagrada, estão falando do crucifixo, elas estão falando de um sagrado enclausurado dentro da igreja. Esse não é o nosso sagrado. Para de palhaçada. Esse não é o nosso sagrado. O nosso sagrado é insurgente. O nosso sagrado é Exu, o nosso sagrado está no mundo, não tem esse sagrado. Tá. Então agora vamos colocar os pingos nos is. Não, eu estou falando do ritual, aquele ao qual apenas os iniciados podem ter acesso. Não é? Biribiribá Oloju, Oberincoman Maruo. Não é? Só os iniciados sabem o segredo que está por trás da folha de Mariô. Tá. Então, você está falando de um sagrado ritual, que você está separando profano e sagrado. Na minha cabeça isso nem existe. Né? Tudo é a um só tempo sagrado e profano. Foi o cristianismo que inventou essa palhaçada de sagrado ou profano. Antes disso era tudo sagrado. Tudo sagrado. O que havia era profanação do sagrado. Profanação do sagrado é diferente da polaridade sagrado e profano. É muito diferente. Não é? Quer dizer, quando o cristianismo, não é? Quer dizer, inventa o sacro ofício, imediatamente ele se separa do mundo todo e se coloca nessa posição etnocêntrica de que só eu, só as minhas regras, só o meu jeito de pensar, só o meu jeito de viver, e só a Bíblia é sagrada, e tudo que estiver fora daqui imediatamente é pagão, é profano, é não sagrado, é demoníaco. Quer dizer, quem que não percebe, não é? Que movimento semântico que está colocado nesta separação. Não precisa ser gênio para perceber o que está acontecendo, né? Ninguém precisa ser gênio para perceber o que está acontecendo nessa separação. E tem me angustiado muito o modo, não é? Como as pessoas são levadas a crer, não é? Quer dizer, que existe um único jeito de existir, né? Quer dizer, um único modo
existencial, não é? Então, agora, não é? Quer dizer, agora, com esse movimento, não é? Um movimento que também tem acontecido já há alguns anos na Yorubalândia, em todo o território iorubá, que a gente começa a tirar Exu do lugar do Satanás. Não é? Porque de verdade nunca fez sentido, não é? Essa ideia de, quer dizer, como é que o terreiro, com origens africanas, com matriz civilizatória africana, com 4, 5, 6 mil anos de civilização anterior ao ano zero da era cristã, pode adorar um demônio que nem faz parte da sua cultura. Quer dizer, como é que é isso? Não, quer dizer, faz sentido para alguém? Quer dizer, a minha cultura é anterior à cultura, ao personagem mítico demônio dos cristãos, mas eu, não é, com 5, 6 mil anos de reinos, de civilização, de filosofia, de cultura, antes do ano zero cristão, cultua o demônio dentro do terreiro. Mas como é que é isso? Como é que a gente, em algum momento, aceitou isso? É isso que eu quero dizer. Como é que a gente aceitou isso? Não quer dizer, porque nós aceitamos? Porque a história do negro no Brasil, ela é uma história que só existe a partir do escravismo. Né? A história do negro no Brasil está colada na história da colonização, da cristianização do Brasil e da escravidão no Brasil. Então, aí, imediatamente se apagou. Não é? Quer dizer, 350 mil anos, não é? De Homo sapiens e 8 mil anos, 6 mil anos, 5 mil anos, não é? De civilização africana antes da era cristã. Então, eu não sei como é que alguém acredita que nós vamos conseguir travar uma guerra e exigir respeito, não é? As pessoas têm dificuldade para me chamar de pai. Elas têm dificuldade para me chamar de pai, de babá, de babalorixá, de pai de santo. Elas têm dificuldade, e eu não sou diferente de uma autoridade eclesiástica. Por que elas têm dificuldade? Porque nós não falamos. Não é porque nós precisamos dizer. Nós temos que dizer, olha, eu sou uma autoridade civilizatória. Não é? Eu tenho uma comunidade tradicional de terreiro, de acolhida, de atendimento biopsicossocial, que não é diferente das outras. Quer dizer, é diferente, mas nesse sentido institucional, não é diferente das outras religiões. Nossa, isso é revelar algum fundamento? É um fundamento que eu estou revelando? Dizer que nós usamos folha é um fundamento? Dizer que nós praticamos magia preta é um fundamento? Dizer que nós somos Exu, cultuamos Exu, e que todos nós temos Bara, Exu escondido em nós, é um fundamento? Olha, me desculpem, mas eu fico bastante decepcionado com gente de candomblé que sabe o poder que tem, que sabe que a gente tem
a magia mais poderosa do universo, saberes ancestrais poderosíssimos, não é? E não quer efetivamente se mostrar para o mundo, não é? Para mim, é um grande equívoco, e é inclusive aceitar um lugar de medo, não é? E ainda aceitar, não é? Que coloquem sobre nós de terreiro uma noção de igreja, não é? Que nós não somos igreja. O terreiro nunca teve parede, ele nunca teve parede. Não é? Quer dizer, o terreiro não nasce com paredes. Por isso que a palavra é terreiro. Não é? Quer dizer, o terreiro não nasce com paredes. Não nasce enclausurado. Ah, mas os inimigos vão pegar os nossos conhecimentos. Eu acho que pior do que pegar os nossos conhecimentos é distorcê-los. Não é? Distorcê-los e utilizar essa distorção contra nós. Me parece muito pior. Não é? Então, ou a gente, não é? Quer dizer, ou a gente é de terreiro, ou a gente não é. Quer dizer, não dá mais. Não é? Quer dizer, fez todo sentido aquela campanha Quem é de Axé diz que é. E eu digo mais, quem é de Axé tem que dizer que é, tem de pensar como sendo de Axé, tem de viver como sendo de Axé, e tem de ser Exu. Não é? E aí, voltando um pouquinho, porque eu acabei fazendo uma digressão do tamanho do universo, a Baba King vai nos provocar, não é? No seguinte sentido, de que, muito provavelmente, a satanização de Exu, a perseguição e o esvaziamento semântico, não é? De quem ele realmente é, está muito ligado ao fato de ser também Exu, talvez ser também, ou ser prioritariamente Exu, a verdade. Exu, ele é a verdade. Quantos de nós já não fomos provocados por Exu para que víssemos a verdade, não é? Se a gente for dar uma olhadinha de perto, né, nos itãs, em que Exu provoca os orixás, essa provocação, os orixás e as pessoas, esta provocação sempre se dá para que tanto os orixás quanto as pessoas se olhem, se vejam, não é? Vejam a verdade sobre si mesmo, não é? Sobre si mesmos, e vejam a verdade sobre os outros, não é? Então, Exu é efetivamente a verdade. Quando eu digo seja Exu, é porque nós precisamos, não é? Quer dizer, nós precisamos ser Exu. Ser Exu no sentido de aceitar a diversidade, de aceitar a própria encruzilhada, não é, com rotas diferentes, de aceitar a natureza de Exu como locus de convergências e divergências, de aceitar, né, ser Exu também em termos éticos, ser Exu em termos de repotencialização de força vital e do axé, não é? Então, nós precisamos efetivamente ser Exu. E o que está na minha cabeça?
nós temos, não é? Nós temos 400 anos de um discurso que colocou Exu no lugar de demônio cristão. Porque não existe demônio africano. Não existe. Então nós temos 400 anos em que Exu vem sendo reiteradamente colocado no lugar de demônio cristão. Não só Exu, não é? Mas toda a nossa cultura, toda a nossa religiosidade, os nossos rituais, não é? Como é que a gente vai desfazer esse discurso? Quer dizer, eu estou falando de luta, eu estou falando de guerra, eu estou falando de contra-ataque. Como é que a gente vai desfazer? A gente vai desfazer a partir da própria natureza de Exu, falando a verdade sobre ele. Falando a verdade sobre ele. Falando do quanto ele é ético, do quanto ele é o senhor da disciplina, do quanto ele é o senhor da verdade. E sim, quando ele provoca, quando ele trapaceia, quando ele brinca, ele o faz, tendo como matéria-prima as mentiras. E nós vamos subverter a ordem vigente. Nós vamos nos apropriar da própria natureza de Exu. Quando eu digo seja Exu, e você que está aí diz, eu sou Exu, eu quero ser Exu, Exu me proteja, Exu me abençoe, Exu está em mim, Exu vive em mim. Quando nós começamos a fortalecer esse discurso, imediatamente nós estamos tirando o Exu do lugar do demônio cristão. Então, nós precisamos fazer isso. Quem pode fazer isso? Eles vão fazer? Eles não vão fazer, porque eles estão justamente interessados em Exu como arqui-inimigo, não é? Em Exu como demônio cristão, justamente nós sabemos o que está acontecendo, que é uma estratégia para vender a salvação. Não é? Quer dizer, é um projeto. É um projeto. Não é? Então, se Exu é a palavra, se Exu é a verdade, se Exu é movimento, Exu é o verbo, Exu é a ação, o que nós estamos esperando para, discursivamente e por meio da palavra, negar a satanização de Exu? O que nós estamos esperando? Mas é porque mata galo. Tá. Isso aí não muda nada. Não é? O que nós estamos esperando? Nós vamos negar a satanização de Exu por meio da natureza de Exu. Nós precisamos, desde o início da quarentena, eu venho trabalhando nisso, que é naturalização do ser de Axé. É preciso que seja natural ser de Axé. Que não seja esporádico, que não seja exceção, que não seja sobrenatural.
é preciso que ser de axé seja natural. Ah, por que você é de axé? É da minha natureza. Ah, e qual que é o papel do axé na sua vida? Do terreiro do axé? Não é um papel capitalista, é da minha natureza. Eu sou o terreiro me constitui, o terreiro é meu ethos, o terreiro é minha ancestralidade, o terreiro é minha ética. Porque a gente fica tentando atender uma lógica e justificar a importância do terreiro, não é? A partir de uma lógica que não é nossa. Não é? A partir de... Não, por que você é de terreiro? Eu sou de terreiro porque é meu ethos, é a minha identidade, é a minha natureza, é como o ar que eu respiro. Não precisa... não preciso ver milagres, não preciso testar orixá, não preciso, agora aqui conversando com vocês, levitar. Não preciso. Não preciso. É meu ethos, é a minha ancestralidade, é algo que me constitui, que me integra, que me completa, que me cura, que cuida da minha saúde mental, espiritual, emocional e física. Algo que me expande, algo que me reintegra à África ancestral. Não é? Não precisa disso. Essa lógica não é a nossa lógica. Não é a nossa lógica. Não é? A nossa lógica é da pertença natural. Eu sou de terreiro do mesmo modo como eu respiro, como eu falo, como eu durmo, como eu me alimento. É isso. É simples desse jeito. A gente precisa parar de atender uma lógica que não é nossa. Nós precisamos de uma lógica contracolonial. Contracolonial. Entendeu? É tão cansativo, meu senhor Exu. Meu senhor Exu, dai-me forças. É tão cansativo, todo momento você tem que ficar explicando para os seus, explicando para os de dentro, explicando para os de fora, né? Quer dizer, a força colonial é tamanha que a decolonização, não é? Decolonialidade, contra-colonialidade, olha, é um trampo, não é brincadeira, não é? Então eu penso, não é? Quer dizer, eu chamo vocês que estão aqui. Logo nós vamos começar, sábado agora vamos começar 21 dias de lives, não é? De experiências, de narrativas de terreiro. Acompanhem, compartilhem, não é? Eu sei que quando nós nos assumimos, não é, de terreiro, corremos risco, eu sei que corremos risco, né, de perder o emprego, de perder a nossa renda, de perder parte da nossa família neopentecostal. Eu não tenho, porque se for já não é minha família, já não tenho mesmo, esse risco eu não corro. Mas eu estou pensando que a gente precisa, sabe como Exu aquele que toma partido sem constrangimento, a gente precisa tomar partido. A gente precisa tomar partido. Não é?
E eu vou fazer uma série agora, não só de seja Exu, seja Xangô, seja Oxóssi, seja Oxum, seja Oiá, Inhaçã, não é? Nós temos uma tecnologia avançada. Nós temos facão ancestral para essa luta. Só que ainda uma mentalidade colonial, uma mentalidade cristianizada, uma mentalidade que polariza sagrado e profano, não é? Nos impede, não é, que avancemos. Nos impede que avancemos, não é? Então, porque todos nós estamos expostos a forças coloniais, não é? Quer dizer, nós somos colônia, não é? Quer dizer, eu gosto muito quando o professor Rufino fala que nós somos ainda um Estado colonial. É verdade, não é? Então, eu penso que nós precisamos viver o terreiro fora do terreiro. Não é? Quer dizer, eu estou muito interessado que a gente comece a quebrar as paredes do terreiro. Sabe? A gente precisa efetivamente quebrar as paredes do terreiro no sentido de, e eu já tenho falado isso algumas vezes, no sentido de tirar a igreja de dentro do terreiro. Nós precisamos tirar a igreja de dentro do terreiro. O terreiro não tem culpa, né? Vocês sabem que eu não, jamais que eu vou conhecendo, né, a história do Brasil, as estruturas coloniais, quer dizer, as noções de colonialidade e tudo isso, né? Quer dizer, nós sabemos que o terreiro não tem culpa, porque as instituições, não é? Quer dizer, elas se constituem num determinado tempo histórico, não é? Num determinado tempo histórico, não é? Quer dizer, então, o terreiro, ele tem um tempo histórico, nós sabemos que ele tem, nós sabemos que ele tem. Mas eu tô muito tentado a dizer que, não é, a gente não vai mudar nada, né? Porque às vezes fica parecendo que a gente vai mudar o terreiro, que vai mudar alguma coisa, que vai mudar o ritual, Não, ninguém vai mudar nada. Não é? Quer dizer, isso é alguma coisa, porque existem estruturas basilares, não é? Quer dizer, essas estruturas são alicerces. São alicerces. Não é? Quer dizer, e eu não estou falando sobre isso, nunca estou falando sobre isso. Sobre os alicerces. O que eu estou falando é que nós precisamos travar uma guerra contra-colonial a partir de uma tecnologia ancestral que está efetivamente dentro do terreiro e na inter-relação mito, rito e vivência. Porque tá tudo lá, a gente tem tudo. Nós temos tudo dentro do terreiro, não é? Então, e nós precisamos começar efetivamente a nos servir destas tecnologias. E é por isso que eu venho desenvolvendo esse trabalho, né? Porque eu fico pensando, bom, nós não temos uma televisão, né? Quer dizer, não temos um canal de televisão. Quer dizer, você liga a televisão, gente, aberta, fechada, enfim. Você liga a televisão, dá uma olhadinha no número de canais, não é?
a todo momento potencializando, divulgando uma palavra, não é? Quer dizer, uma palavra que sempre, não é? Que sempre nos sataniza, sempre. Nós estamos sempre, as religiões com matriz civilizatória africana estão sempre no lugar de antissujeito, de algoz, de vilão, não é? Sempre nesse lugar. Né? Qualquer passadinha rápida, você para 5 minutos, presta atenção. Então, nós não temos, né? Quer dizer, não temos dinheiro, não é? Não temos dinheiro, exato, estão ocupando as lives também, não é? E a gente vai ficar com essa conversinha, segredo, 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 fundamento, segredo, segredo, fundamento. Por favor, não é? Não dá, como é que a gente vai? Porque é uma luta, né? É uma luta por meio da informação. É uma luta por meio do marketing, de ferramentas de marketing, não é? Por isso que eu sou sempre tão cuidadoso ao produzir os meus discursos, porque o trabalho de algoz, nós já temos quem faz. Nós já temos quem faz o trabalho de algoz, o trabalho de racista, de homofóbico, de transfóbico. Nós já temos quem faz esse trabalho. Nós não podemos fazer. Nós não podemos fazer. E quando, num movimento insurgente, nós dizemos Exu é a verdade, seja Exu, não é? Automaticamente eu estou negando todo esse discurso colocado sobre a nossa cultura, sobre a nossa episteme, sobre o nosso sistema de crenças, não é? Então, nós precisamos fazer esse movimento, não é? Quer dizer, é o contra-ataque. Nós temos que contra-atacar, não é? Nós temos que contra-atacar, nós temos de falar sobre os nossos valores civilizatórios, não é? Nós temos de dizer, ora, nós temos um orixá da justiça, nós temos a justiça, nós temos uma grande mãe ancestral, Oxum, nós temos a Senhora das cabeças saudáveis, em harmonia, Iemanjá. Não é? Quer dizer, nós precisamos falar, porque isso não é segredo, né? Quer dizer, não estou revelando nenhum segredo, não é? Nós precisamos, efetivamente, nos servir dos nossos saberes ancestrais. Porque as pessoas não sabem, elas não sabem. Elas não sabem nada sobre nós. Ou elas sabem. Elas sabem o que foi dito por quem? Por aquele que quer vender a salvação. Não é? Elas não sabem nada sobre nós. O que elas sabem foi distorcido. Gente de terreiro, não é? Quer dizer, esse discurso distorcido é tão forte que gente de terreiro também não sabe. Não é? Quer dizer, não sabe. Se você qual o papel do terreiro? A pessoa não sabe. Quais as origens do terreiro? Qual a natureza do seu orixá? As pessoas não sabem. Não é? Quer dizer, esse discurso hegemônico que nos sataniza, esse discurso racista, ele é tão poderoso, não é? Quer dizer, um discurso colonizador é tão poderoso que tem gente dentro do terreiro que não sabe.
Gente de terreiro, efetivamente, com pertença, não sabe. Não é? E não sabe por isso, não é? Quer dizer, não sabe porque há um discurso hegemônico, porque há um discurso muito poderoso, não é? Que já está desenhado, que já está solidificado e que parece ter as verdades sobre nós. Mentira! Esse discurso é um discurso mentiroso. Não é? Quer dizer, esse discurso é um discurso mercadológico, ou seja, é um discurso que quer sempre nos colocar neste locus, né, nesse território de satanização para poder vender essa tal salvação que nem pertence à nossa cultura. Nem pertence à nossa cultura. Não é? Quer dizer, quer vender alguma coisa que não nos pertence, não é? Que não pertence à nossa cultura, não é? Então, era sobre isso que eu queria dar uma palavrinha com vocês, não é? Quer dizer, eu não sei, às vezes eu falo, será que eu estou delirando? Será que, não sei, eu estou devaneando, não é? Porque eu penso, não é, efetivamente, que a nossa luta passa por esse movimento de naturalização, não é? De conhecimento epistemológico da cultura de terreiro e naturalização dessa cultura, não é? Se nós queremos efetivamente sair, como é que você sai do lugar de subalternizado, de marginalizado? Como é que você sai desse lugar? Não é? Você não sai diretamente do lugar de subalternizado para não subalterno. Você não sai diretamente do lugar de marginalizado para o centro, não é? Você não sai da margem diretamente para o centro de uma realidade, de uma sociedade. Isso não é automático, você não sai. Você precisa primeiro negar a subalternização, você precisa primeiro negar a marginalidade, você precisa primeiro negar o colonialismo. Você não sai. Não é desse jeito, ninguém sai diretamente de um lugar para outro, automaticamente. Sem um movimento de negação. Sem um movimento de negação. Portanto, nem Exu, nem nós, nem a nossa cultura, nem o terreiro vai sair automaticamente de um lugar de subalternizado, de marginalizado, de demoníaco, para o lugar de não subalternizado, de não demoníaco, de não marginalizado. Isso não acontece diretamente. Primeiro você precisa negar. E como é que você nega? Você nega com a palavra. Você nega com informação, com formação, com diálogo, com a verdade. Então você apresenta a verdade dos fatos, não é? Conte-me a verdade dos fatos, como diz naquele Tandjogum do cachorro. Conte-me a verdade dos fatos. Não é? Então, primeiro nós precisamos negar a mentira. Depois que nós negarmos a mentira com a nossa verdade, que é uma verdade legítima, porque é uma verdade territorial e dita por quem vivencia, aí nós conseguimos sair desse lugar. Pronto, eu acho que é isso, né? Quer dizer, é sobre isso que eu estou dizendo. Sobre ser Exu, não é? Sobre negar a mentira por meio da verdade para ter uma verdade respeitada. É disso que se trata. Muito obrigado. Eu falei que era uma conversa rapidinha. Muito obrigado a todos e todas. Fiquem aí atentos, que nós vamos, sábado, começar com mamãe,
Sábado começaremos com mamãe, os 21 dias de existências de terreiro, pessoas de terreiro contando suas narrativas, as suas histórias, contando como é que chegaram ao terreiro, o que o terreiro significa para ela, quais são as vivências de terreiro, o que é viver a partir do terreiro, como é que se edificaram a partir da iniciação e a partir do retorno à África ancestral por meio do terreiro. Então, mas vai ficar aqui, Silva, vai ficar aqui no IGTV e depois vai lá para o meu canal, Professor Sidney de Xangô. Então, sábado, venham conosco começar os 21 dias de experiências de terreiro e fiquem conosco. E vamos conhecer, não é? Esses homens, mulheres, essas pessoas de terreiro, não é? E fiquem atentos aos nossos cursos. Clica aqui na bio, no link da bio, para conhecer os nossos cursos do Ileará. Quem precisar de bolsa, manda mensagem. Nós queremos sempre acolher a todos aqueles que querem, que estão dispostos a expandir, não é, os seus conhecimentos epistemológicos de terreiro, tá bem? Muito obrigado. Vamos voltar, que eu adoro, eu sou viciado no Bravão de Elevará, de Fabiana Cosa. Laroye! Forte abraço a todos e todas, cuidem-se, peçam a proteção de Exu, a proteção de Xangô e a calma de Obaluayê. Cuidem-se. E parece que agora teve um respiro, porque não há democracia sem oposição, não há democracia sem encruzilhada, e parece que agora nós temos um respiro aí e parece que a vacinação vai avançar. Laroye Agô, Exu Odara, Senhor da alegria rara, dono do corpo que samba, Moxubá. Jéssica, meu amor, saudades. Quando for as águas do Oxalá, que a gente, quando pudermos abrir o ano, você vem, hein, Jéssica? Laroye Agô, Exu Odara, Senhor da alegria rara, dono do corpo que samba, Moxubá, Elebara, Truasló, Vila, Afrodita, de banda encarnada, a outra de noite. Laroye Exu mesmo os proteja, os potencialize. Não pode enxergar vereda. Prende água na peneira, guarda o mundo na quartinha, galope em galo de rinha, avô forte abraço. Cris Casagrande, Luiz, Laroye minha filha Vanessa tá aqui, beijo, filha, Senhor da alegria rara, dono comer abacaxi, Ana Borges, Moxubá, Elebara, Alves, Yadagami, Esturioti, na cuia que vai rodar, Alabê, Totua, Davi, Praia, Morô, dança, Laroye, pro padê de Inaxé, o dono do Ogó. Quem bate pau na esquina, Ana, meu amor, beijo, mãe. não anda só. Quem bate pau na esquina, na vida não anda só. Thalita, Luiz, Laroye Agô, Exu Odara, Senhor da alegria rara, dono do corpo que samba.